que é o diabetes? Se fizermos essa pergunta para muitas pessoas, eles vão responder de imediato que é uma doença que faz a pessoa ficar com um monte de açúcar no sangue e que conhecem pessoas que têm diabetes e que ficou cega ou que muitas vezes teve uma perna lá amputada. Infelizmente é essa associação que existe realmente quando a gente fala de diabetes para a maioria das pessoas. O que é realmente o diabetes, né? Eu sou o professor Roberto Doro e a gente está gravando justamente esse vídeo para esclarecer aí algumas fisiopatologias que caracterizam a doença e como normalmente é feito aí o tratamento e qual é realmente a definição do diabetes. Então o diabetes ele é sim uma doença, né, com característica aí metabólica, caracterizada pela hiperglicemia, que é o que dá o diagnóstico da doença, quer dizer, esse aumento de glicose, de concentração de glicose no sangue. E esse aumento da concentração de glicose no sangue, ele influencia diretamente o metabolismo da glicose, das proteínas e das gorduras. Tudo bem, a glicose a gente sabe que é ela que caracteriza aí a doença. Mas qual a relação da glicose com a síntese proteica, por exemplo, né? E com as gorduras? A gente sabe que em repouso o nosso corpo ele degrada a molécula de gordura justamente para gerar ATP. Só que para isso ele precisa de uma parte da molécula de glicose, para que a molécula de gordura seja degradada totalmente e gere a energia necessária para o nosso sistema. Então, se tem mais glicose no sangue e menos nas células, automaticamente a gordura começa a ser metabolizada parcialmente. Isso já vai influenciar diretamente numa diminuição na síntese proteica. E o corpo, além disso, vai começar a tentar corrigir essa falta de glicose. De que maneira ele faz isso? Ele acaba desnaturando a proteína, principalmente a proteína muscular, então degrada essa proteína, libera esses aminoácidos na corrente sanguínea e o fígado capta alguns desses aminoácidos e converte eles em glicose, tentando restabelecer aí a homeostasia que foi quebrada. Por isso que muitas vezes a gente associa aí o indivíduo que tem diabetes e ainda não foi diagnosticado com a perda de peso. Quer dizer, a perda de peso dele não está relacionada exatamente à diminuição da gordura, mas sim da diminuição do tecido magro. E o outro problema que a gente tem relacionado à hiperglicemia está diretamente aí relacionado a danos e funções, muitas vezes em órgãos, né? Normalmente, o que a gente observa, rins e os olhos. E por quê nesses dois órgãos? Porque são órgãos que são bastante irrigados com capilares. Os capilares são aqueles menores vasos, né, que vêm lá do sistema circulatório das nossas artérias e que muitas vezes eles começam a ficar entupidos pela grande quantidade de glicose que tem circulando no sangue e o corpo tenta buscar uma situação de equilíbrio de que maneira? Criando novos vasos. Mas nessa situação metabólica em desequilíbrio, esses vasos são muito sensíveis e acabam se rompendo facilmente, o que leva a pequenas hemorragias. Então, como os nossos olhos, né, são órgãos muito sensíveis, infelizmente sim, tem pessoas que podem ficar cegas por conta disso. E o diagnóstico, como é que é feito? Como é que a gente sabe que o indivíduo tem ou não diabetes? O diagnóstico ele é feito com a medição da glicemia, ou a qualquer momento do dia, onde esteja lá mais que 200 mg por decilitro, ou muitas vezes em pelo menos um período de 8 horas em jejum, onde o valor dele é igual ou maior que 126 mg por decilitro. Só que muitas vezes o diabetes ele não vai ser diagnosticado de imediato. E o que acontece? O indivíduo ele, em jejum ele tem o valor adequado de glicemia, normalmente menor do que 100 mg por decilitro, ou em torno de 100 mg por decilitro, mas depois ele se alimentar, que é o que a gente chama de pós-prandial, ele acaba tendo o quê? Uma hiperglicemia que acaba não sendo diagnosticada. Então por isso que é comum se pedir um teste que é chamado teste oral de tolerância à glicose, onde a maioria das pessoas conhece esse teste por curva glicêmica. E como é feito esse teste? O indivíduo fica pelo menos 8 horas em jejum, vai ao laboratório, pega uma amostra de sangue em jejum e imediatamente ele consome uma solução com 75 gramas de glicose, quer dizer, uma sobrecarga de glicose. E a partir daí, a cada 30 minutos, 1 hora, 1h30 e 2 horas, vão ser coletadas novas amostras de sangue para ver se o corpo dele consegue corrigir essa sobrecarga ou não. Então é dessa maneira que é feito o diagnóstico aí do indivíduo com diabetes.
Só que diabetes, ele não tem apenas uma fisiopatologia, uma alteração fisiológica que leva a esse distúrbio no metabolismo aí, inicialmente da glicose, leva o indivíduo a ter hiperglicemia. Então vamos lá, no diabetes tipo 2, né, que é os tipos de classificação que a gente tem, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 e diabetes gestacional. No diabetes tipo 2, qual a característica que a gente tem? O indivíduo normalmente ele vai apresentar o quê? Resistência periférica à ação da insulina. Isso quer dizer o quê? Cada vez mais o corpo dele vai precisar produzir insulina para poder captar uma quantidade adequada de glicose e manter os níveis de glicemia dentro do que é considerado normal. Manter o que a gente chama de normoglicemia. Só que essas alterações, normalmente elas vão acontecendo gradativamente. Por isso, às vezes, a necessidade do teste oral de tolerância à glicose. E chega um momento que o indivíduo realmente não vai conseguir produzir insulina suficiente dado a tamanha resistência que ele tem à ação desse hormônio. Por isso aí vem o diagnóstico. Já no diabetes tipo 1, é uma doença que ela é caracterizada pela destruição das células beta. Quem são as células beta? São aquelas células que a gente tem no nosso pâncreas e que são responsáveis pela produção do hormônio da insulina. Então, quando o corpo, em algum momento, ele entende que aquelas células que fabricam insulina são um agente invasor, os glóbulos brancos vão lá e destroem essas células. Então o diabetes tipo 1 ele é uma doença autoimune. Em algum momento da vida do indivíduo, acaba o sistema de defesa, os glóbulos brancos, entendendo que é um agente invasor, vai lá e destrói. Então a fisiopatologia que leva à hiperglicemia, ela é diferente do que acontece com o diabetes tipo 2. Já no diabetes gestacional, durante a gestação a gente sabe que a mãe, ela tem aí uma mudança hormonal muito acentuada nesse período. E normalmente esses hormônios eles são chamados de contrarreguladores da ação da insulina. Isso quer dizer o quê? Que eles são hormônios que muitas vezes vão trabalhar para aumentar a quantidade de glicose no sangue. E não numa função contrária do que acontece com a insulina, que é justamente diminuir essa quantidade de glicose. E por que isso acontece? Porque o feto que está sendo gerado ele precisa ter uma quantidade aumentada de glicose para que seja desenvolvido aí de maneira saudável. Então, a diabetes gestacional, ele tem uma característica semelhante ao que acontece no diabetes tipo 2. É por uma questão de resistência à ação da insulina ou incapacidade do corpo da mãe em produzir uma quantidade aumentada de insulina para manter a normoglicemia, que é caracterizado aí, que é diagnosticado o diabetes gestacional. E desses diferentes tipos de diabetes, né, todos são iguais aí na população? Não. Né? A mesma quantidade de pessoas tem? Não, realmente isso não acontece. Mas o que é pior de tudo isso? No mundo, o diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, ele vem aumentando bastante. Porque quando a gente pensa em distribuição, em prevalência de diabetes, a gente sabe que na população, de uma maneira geral, a gente tem aí o diabetes tipo 2, que é o mais prevalente, vai ter lá de 90% a 95% das pessoas que dizem ter diabetes, terão diabetes tipo 2, esse que é causado pela resistência à ação da insulina. Diabetes tipo 1, ele representa 5 a 10% da população total de pessoas que têm diabetes. Então, é aquele diabetes onde foi destruída a célula beta. E o diabetes gestacional, não existe exatamente um padrão de diagnóstico, né, nos diferentes países, e automaticamente a gente tem uma prevalência aí que varia um pouco mais, de 7% até 14%. A gente sabe que, de uma maneira geral, a quantidade de pessoas com diabetes no mundo ela vem aumentando. E não é diferente no Brasil. O Brasil atualmente ele ocupa aí o 4º lugar mundialmente, né, na classificação mundial de indivíduos, de quantidade de pessoas na população que tem diabetes. Um dos problemas que a gente tem relacionados a essa epidemiologia, ele está relacionado também ao diagnóstico de diabetes tipo 2, que, como eu comentei anteriormente, ele pode ser tardio, já que o indivíduo ele pode apresentar hiperglicemia por vários anos, né, até ele começar a ter hiperglicemia no jejum. Então ele aumenta, ele permanece com hiperglicemia no pós-prandial, então ninguém percebe isso, e só vai perceber depois de anos. Por isso que hoje a gente sabe, quando o indivíduo ele é diagnosticado com diabetes tipo 2, sabe-se que pelo menos há 8 ou 10 anos atrás, dessa data de diagnóstico, esse indivíduo ele já vinha tendo algum distúrbio no metabolismo da glicose, que até então não foi diagnosticado. E o problema dessa quantidade aumentada de glicose no sangue durante muito tempo é que ela aumenta o risco cardiovascular. Então, infelizmente, ela leva, sim, a um aumento no risco do indivíduo ter um AVC ou ter um infarto agudo do miocárdio. E além disso, como a gente já falou anteriormente,
é a primeira causa aí de cegueira adquirida, né? O diabetes não tratado. Isso é uma coisa muito clara, tem que ficar muito claro para a gente. Que quem tem diabetes e normalmente se trata, esse risco ele diminui muito do indivíduo ter algum problema relacionado aos rins ou aos olhos principalmente. Mas para quem não se trata ou demora muito para iniciar o tratamento, infelizmente, pelos olhos serem órgãos muito sensíveis, é comum a pessoa ter aí retinopatia proliferativa grave e isso leva o indivíduo à cegueira muitas vezes. Então, uma pergunta, né? Outra pergunta. A primeira foi que a gente fez, foi o que é o diabetes. Agora, é possível a gente prevenir o diabetes? Quer dizer, se a gente pensar no diabetes tipo 1, ele é autoimune, em algum momento os glóbulos brancos destroem a célula beta, então não necessariamente tem como a gente saber quando o corpo vai fazer isso. Mas no caso do diabetes tipo 2 e no diabetes gestacional, que ele está relacionado com um aumento de peso e muitas vezes a resistência à ação da insulina, né, levando muitas vezes a uma incapacidade do pâncreas produzir uma quantidade adequada de glicose para manter a normoglicemia, aí sim é possível a gente prevenir o diabetes. Isso foi mostrado aí em 2002 pelo Diabetes Prevention Program, né, que eles desenvolveram um estudo onde eles pegaram indivíduos que estavam com pré-diabetes, quer dizer, o indivíduo já tinha distúrbio no metabolismo da glicose, ou em jejum, ou muitas vezes após a carga do exame lá de 75 gramas ou após a refeição. Então ele tinha lá um aumento na glicemia, mas ele não tinha ainda aumento suficiente para ser diagnosticado com diabetes. Então a gente sabe que o indivíduo nessa condição, que é chamada de pré-diabetes, ele tem aí um risco muito grande de se tornar diabético. Então esse estudo ele fez o quê? Ele dividiu um grande grupo de pessoas em 3 grupos. Um grupo foi um grupo controle, que não se teve nenhuma intervenção. Houve um outro grupo que tentou fez na verdade o tratamento com um medicamento que chama metformina, que é um medicamento que ele diminui a quantidade de glicose que fica armazenada na forma de glicogênio no fígado e também aumenta a resistência à ação do glucagon, que é o hormônio responsável por fazer o fígado liberar glicose para o sistema. Então ele é um medicamento que é classificado como anti-hiperglicemiante. E um terceiro grupo teve uma mudança no estilo de vida. Então o que é mudar o estilo de vida? Primeiro é você controlar o que você come. Então os indivíduos passaram a consumir uma quantidade adequada de carboidrato, esse carboidrato sendo consumido com preferência, né, por alimentos que tenham aí carboidrato complexo e de baixo ou médio índice glicêmico, né, que vai retardar um pouco aí o período para liberação dessa glicose para o sistema, associado ao quê? A exercício físico, né, pelo menos aí uma caminhada de 30 minutos por dia. E quando se comparou esses grupos, o que foi visto? Que esse grupo que mudou o estilo de vida, ele acabou diminuindo o risco de se tornar diabético em 58%, comparado a 36% daquele grupo que só tomou o medicamento. Então, quer dizer, a mudança no estilo de vida ela se mostrou muito mais eficiente para o indivíduo diminuir o risco dele ficar diabético do que tratar exatamente com o medicamento. Então, essa é uma informação importante para a gente, porque para aqueles indivíduos que a gente conhece, ou mesmo você, sabendo que você pertence a uma família onde os pais são diabéticos, tios, avós, né, os parentes próximos são diabéticos, tipo 2, você tem predisposição a ter a doença, a desenvolver o diabetes. Então, qual a maneira de evitar ou diminuir muito esse risco? É você mudar o seu estilo de vida. Então é isso aí, pessoal. O que eu tinha para passar de informação para vocês até esse momento era isso. E não esqueçam, né, se vocês gostaram aí do vídeo, de curtir o canal, acionar aí o sininho, né, se inscrever para tomar conhecimento aí de novos vídeos. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Até o próximo vídeo.